complexo de Édipo não é, como muitas vezes se pensa, né, leigamente, a questão da criança sentir uma atração erótica, no sentido pela mãe. Tá? É uma questão muito mais do vínculo com essa mãe. Quer dizer, a criança, todos nós, quando nascemos, nós nos vinculamos à genitora. Né? É como se tivesse uma passagem da vida intrauterina para a vida extrauterina. Né? A vida intrauterina você está dentro do corpo da mãe, depois você sai de dentro do corpo da mãe, quando é o corte do cordão umbilical, né? Vamos dizer assim, o corte fisiológico. Tá? E a criança continua vinculada a essa mãe. Né? Há um vínculo, vamos dizer assim, psíquico com essa mãe. Há uma troca de afetos, né? Há todo um aspecto sensual que envolve isso. A criança, quando vai ao seio da mãe pela primeira vez, ela retira dessa experiência não só os nutrientes que ela precisa para sobreviver, como qualquer animal, mas principalmente ela vai ter o quê? Vai ter uma experiência com este seio, com esse colo da mãe, uma experiência de carinho, uma experiência de aconchego, uma experiência que por trás disso tudo está o que se chama de segurança. A criança é nutrida do alimento que necessita, do alimento concreto, que seria o leite materno, mas também de um outro alimento, que é o alimento da alma, né? Que é exatamente a questão do afeto e da segurança. Então, a questão de Piano é fundamentalmente essa. O que a criança sente é o afastamento dessa progenitora. O complexo de Édipo, quer dizer, o que se chama assim, o momento decisivo em que todos nós passamos, é quando a gente deixa de ter essa relação muito próxima com essa mãe, quase que fusionada, uma relação de fusão com essa mãe, para um momento em que você começa um processo de separação. Quer dizer, enquanto a linguagem não entra no psiquismo dessa criança, tudo é mãe. A progenitora, o pai, tudo que está fora do mundo dessa criança é mãe. Essa criança está interiorizada, ela vê o mundo através de uma janela. Essa janela para o mundo é a própria mãe. Tá? O pai já está ali, o pai pode te ajudar a trocar a fralda, pode dar mamadeira, pode andar no corredor para a criança, né, cogitar. Agora, ela não consegue, de fato, ainda distinguir as pessoas. Ela tem, como qualquer animal, discrimina que esse objeto é diferente daquele, mas esse objeto não está nomeado ainda pela linguagem. Tá? Então a figura paterna não surge, está ali, mas não apareceu. Quando a linguagem entra nesse psiquismo, começa a gravar as primeiras marcas nesse psiquismo, é quando a criança pode começar a perceber o que a gente chama o mundo das diferenças, o mundo das categorias, né? Em que realmente as coisas vão ficando nomeadas, mãe, pai, etc. Tá? É nesse momento em que a criança é retirada desse colo da mãe, dessa relação dual, que até ali ela e a mãe como se fosse dois de um só, né? É como se fosse assim uma célula onde esses dois se constituem numa unidade. Quando essa unidade é rompida pela linguagem, né, isso é que se chama, propriamente falando, o momento decisivo do complexo de Édipo. É quando a criança, então, pode perceber um lugar terceiro, um terceiro lugar. Então, aquela relação que até aí é uma relação dual, ela e o mundo, e a mãe é a janela para este mundo, passa a ser ela e o mundo, mas não um mundo mais totalizado, indiferenciado, mas já um mundo diferenciado em categorias, em objetos que estão sendo nomeados pela linguagem. Esse é o momento chave, fundamental do Édipo. A criança somente resiste à perda desta relação dual, a essa separação. Essa separação é um momento doloroso, né, para a criança humana, tá? E uma vez que essa separação se dá início, que a criança, com esse arcabouço simbólico já introduzido no seu psiquismo, pode começar a ver esse pai nomeado, esse terceiro, vamos dizer assim, tá? Que ocupa um lugar terceiro. Vamos dar um exemplo assim, é como se a criança estivesse no quarto com essa mãe e ela pudesse olhar e sentir, e esse olhar da mãe dirigido não mais para ela, mas dirigido para fora. Não que esse olhar não tivesse dirigido para fora há muito tempo, só que ela começa a poder perceber. É como se esse horário estivesse olhando para uma porta daquele quarto, uma porta vazia. Tá? E
esse terceiro que vai preencher esse lugar dessa porta vazia, que vai surgir nessa porta vazia, é que vai ser, de uma certa forma, que vai encarnar essa função dita função paterna. Pode ser o pai biológico, pode ser um avô, pode ser um tio, pode ser outra mulher, se for um casal de lésbica, vamos dizer assim. Esse lugar terceiro é que constitui, que dá, vamos dizer assim, solidez a essa figura que vai encarnar, tá? Esse lugar, vamos dizer assim, de piano do pai. Tá? Então, a função paterna ela é fundamentalmente exercida, primeiramente, como eu estava falando, pela própria linguagem, que entra nesse psiquismo, faz cisão, retira dessa relação dual e permite que essa criança veja o terceiro, que é o Édipo. Isso seria, vamos dizer assim, o fulcro, o aspecto central dessa questão de piano. Daí para frente, o que ocorre? Essa criança vai resistir a essa separação que vai cada vez se processando de uma forma mais acentuada, ela cada vez vai se separando mais, e ela vai exercer dois movimentos. Um movimento no sentido de procurar a separação com a ajuda da linguagem, que ela está cada vez mais reconhecendo o mundo, as coisas, os objetos, está nomeando os objetos, está descobrindo o mundo de diferenças, mas ela vai perdendo este colo, e isso ela resiste. Tá? Nesse momento, essa relação com essa mãe, criança já com 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, esse terceiro fica como uma espécie de sabe aquele tipo que vem cortar o barato? Aquele indivíduo que vem só para chatear, ela está ali sozinha com a mãe, já viu um fulaninho, o pai voltou, entra no quarto, e daqui a pouco o papai fica com a mamãe e a criança fica fora do quarto. Então, isso implica para a criança uma sensação de perda, uma sensação de afastamento, uma sensação de perder aquele colo. Cada vez esse colo vai ficando mais distante. Quanto mais distante, mais eficiente vai ficando vamos dizer, vai se consolidando essa passagem que a gente chama de piano, né? Até que num dado momento, essa criança termina essa passagem termina, tá? E essas marcas, né, desse período em que ela passou por todo esse processo, essas marcas vão habitar a nossa alma para o resto da vida. Nunca mais vai perder essas marcas. As marcas poderão ficar mais intensas num, menos intensas no outro, muito discreta num, bastante acentuada no outro, mas a marca que nós não podemos nunca mais apagar. E essa marca, de uma certa forma, vai ter reedição. E o que seria a reedição desse momento? A reedição desse momento, podemos citar como uma coisa, vamos dizer assim, mais significativa, quase que uma caricatura desse momento, é quando nós nos tornamos apaixonados. Quando um homem se apaixona por uma mulher, a mulher se apaixona por um homem, ou vice-versa, um homossexual por um seu parceiro de espelho, vamos dizer assim. Mas, fundamentalmente, nesse momento, é um momento segundo, em que você revive o quê? A possibilidade daquele reencontro, né? Então, muitas vezes, às vezes os alunos me perguntam, mas o que seria, vamos dizer assim, esse momento de apaixonamento, né? Que as pessoas ficam fascinadas por um outro, é uma relação extremamente idealizada, né? Que é muito comum você atribuir outro perfeição, é perfeito, não tem falhas, não tem... Até um dado momento em que esse processo termina e você vai sentir que aquele outro é uma pessoa real, que tem deficiências, que aquela idealização foi embora, né? Tá? Então isso vamos dizer, esse momento que aparece em toda a literatura mundial, toda a história, né? Dos romances, Romeu e Julieta, etc. É a reedição desse momento que todos nós passamos, inexorável, vamos dizer assim. Eu costumo dizer que a paixão é um surto psicótico, né? Que o que caracteriza essa questão da psicose ou da neurose? A gente, em psicanálise, define a psicose como uma estrutura pré-edipiana. Quer dizer, um psicótico funciona no seu comportamento, na sua forma de ver o mundo, na sua quadro sintomatológico, basicamente regredido, vamos dizer assim, ou fixado nessa fase, predominantemente, de uma certa forma, nessa fase pré-edipiana, fase em que houve esse corte. É claro que ele entrou na linguagem, ele fala, ele usa a linguagem e tal, mas usa a linguagem de uma forma um pouco diferente daqueles que
passaram bem por esse momento edipiano de separação, tá? Que a gente chama muitas vezes que o psicótico está na linguagem, mas não está no discurso. Ele está na linguagem no sentido de que ele fala como qualquer outro, mas ele usa a linguagem de uma forma um pouco diferente, muitas vezes um pouco estranha, né? Diferente daqueles que passaram bem por esse período edipiano. A linguagem que o psicótico fala, que é a linguagem pré-edipiana, é uma linguagem que um teórico da psicanálise conhecido, que é Lacan, diz que o psicótico fala muito em a língua, quer dizer, fala numa língua, que era a língua que vigia naqueles períodos esse momento em que a criança perde o colo da mãe, que essa relação dual é rompida. É uma linguagem, vamos dizer assim, é um código dual, é um código entre a criança e a mãe, né? É muito comum você ver, por exemplo, de fora, o pai, o terceiro, né? Ele não entende bem essa linguagem. Então é muito comum a mãe dizer assim, tem que trocar a fralda, ele está chorando, ele está reclamando, está alguma coisa incomodando, trocar a fralda. Ele está com dor de barriga, ele está com fome. O pai fica assim, mas tudo é choro, não consegue discriminar. A mãe discrimina. A mãe sabe o que é um apelo, o que é um choro, o que é uma frequência, que tem uma frequência, um som que não é emitido a certa frequência, que o bebezinho emite aquela frequência que está dizendo, estou com fome, estou com dor de barriga, estou com isso, a mãe discrimina. Então já estabelece uma linguagem entre os dois. Ela emite, que ela responde àquele apelo. Ao responder aquele apelo, a criança grava no seu psiquismo que aquele tipo de frequência de som é que vai fazer que ela seja atendida naquele apelo, na sua necessidade. Assim por... Então estabelece uma linguagem, mas é a linguagem dual. Essa linguagem dual é a linguagem que, de uma certa forma, vai permear toda a nossa linguagem futura. Mas que no psicótico ela fica mais visível, mais acentuada. É uma linguagem muito regredida. Então ele usa o código de todos, coletivo, da cultura então inserida, mas usa esse código de uma certa forma mais sustentado por essa linguagem primordial, essa linguagem primitiva, que é a linguagem dessa relação dual com a mãe. Isso, obviamente, quando a gente, voltando à questão da paixão, né, quando a gente se vê apaixonado, você vai falar muito, ou vai sentir muito esse momento, né? Quer dizer, você sente quando você está apaixonado que o corpo do outro e o seu corpo é como se houvesse um apelo para se tornarem um só, para se fusionarem, né? Quando o beijo, né? O beijo tem muito esse significado. O beijo é como se fosse, através assim, do toque da mucosa bucal, como se um fosse se introduzir dentro do outro. Aí vem essas linguagens tipo de apaixonado. Nós dois somos um só, sem você eu não vivo, você é minha alma gêmea, né? É uma coisa muito fascinante. Eu acho uma coisa belíssima, né? Eu acho que quase todos já viveram um momento de apaixonamento, é uma coisa belíssima. É um assunto que dá e passa. O que mantém uma relação de casal, é uma coisa que transcende um pouco isso. O que mantém a relação de casal são a descoberta das afinidades. Quanto mais afine um casal, né, menos diferença administrar, mais fácil é levar esse casamento. Quando há um entrosamento sexual, quer dizer, quando as fantasias de um se encontram com as fantasias do outro, né? Que é uma coisa também muito, que acontece em muitas perguntas, me pergunta, mas quem é bom de cama ou quem não é bom de cama? Eu digo, bom de cama depende da parceria, depende do encontro das fantasias. Né? A priori, é bom de cama para quem? Porque quando você é bom para um, pode ser ótimo para o outro, vice-versa. Tá? Então, isso é uma coisa que mantém uma relação que pode até para o resto da vida. Tá? O ideal de todos nós, quando estamos apaixonados, é terminar os nossos dias com aquela pessoa. Não é isso? E vai depender muito de administrar exatamente as diferenças, as dificuldades que virão depois que esse momento de apaixonamento, esse momento mágico, se encerra e termina, que tem uma função, obviamente. Não vou entrar nesse pormenor aqui, porque seria esticar muito o nosso objetivo. Isso seria, vamos dizer assim, sucintamente o que a gente chama de complexo de Édipo, né? Ou a passagem por esse momento em que todo ser humano, de uma certa forma ou de outra, independente da cultura, né? Porque realmente é um fenômeno que ocorre em qualquer cultura, de uma forma universal, junto a esse tipo de concomitante a esse momento,
nós vamos falar de um outro conceito, que é o conceito de castração.